Boa tarde a todos, né? Inicio cumprimentando e agradecendo a presença de vocês aqui. Cumprimento os professores aqui presentes, meu orientador, né, o professor Lucas, o professor Douglas. O professor Lucas não está aqui ainda, mas eu já adianto aqui, né, meus agradecimentos a ele. Aos professores membros da banca, professora Luciane, professor Moisés, professor Eduardo. Então, eu vou dar início à apresentação da minha tese, intitulada Firma, uma proposta baseada nos instrumentos utilizados pela gestão da informação para auxiliar o processo de gestão de requisitos de software. Bom, então essa é a agenda da minha apresentação. Eu vou iniciar fazendo uma contextualização da pesquisa. Em seguida, eu apresento os aspectos metodológicos envolvidos com o desenvolvimento da tese. Apresento o processo de construção do framework. Faço a apresentação do framework, propriamente dito, né, que foi construído. Apresento também os resultados de uma avaliação que foi realizada por um grupo de especialistas e concluo, então, com as considerações finais. Bom, conforme pode ser observado no próprio título da tese, essa pesquisa envolve duas áreas distintas, né? A gestão da informação, relacionada aqui no escopo dessa pesquisa à ciência da informação, e a gestão de requisitos, né? Que é uma das sub-áreas da computação. Bom, a computação, por ser minha área de formação, né? Eu estudo e atuo há 22 anos no desenvolvimento de software, mais especificamente na área de engenharia de software, de engenharia de requisitos, né? E a ciência da informação, por ter sido a área que se apresentou para mim como uma possibilidade para eu investigar soluções, né, com o intuito de atenuar alguns dos problemas enfrentados pela engenharia de requisitos. E à medida que eu fazia as disciplinas, que eu ia me envolvendo, né, com a ciência da informação, que até então era pouco conhecida por mim, eu percebi que sim, né, que de fato haviam possibilidades concretas aí de convergência entre essas duas áreas, o que acabou se comprovando com o desenvolvimento dessa pesquisa. Bom, eu vou iniciar falando, então, um pouco sobre as áreas envolvidas, né? Então, no que tange a gestão da informação, Monteiro e Duarte sugerem que essa é uma disciplina a qual tem como objetivos o controle, o armazenamento e a recuperação de forma eficiente da informação, a recuperação de forma eficiente da informação, tendo como foco capturar, gerenciar, preservar, armazenar e fornecer as informações certas para as pessoas certas no momento certo, né? Só que é importante pautar aqui que a relação que foi estabelecida nessa tese entre a gestão da informação e a ciência da informação não é uma relação de pertencimento, tá? Aqui eu corroboro com a professora Liliana Gomes, da Universidade de Coimbra, que apresenta a gestão da informação como sendo uma área que é aplicada no âmbito da ciência da informação. E ao mesmo tempo que apresenta influências oriundas de outras áreas, como administração, gestão documental, entre outras, né, também pode ser aplicada em diferentes setores da sociedade. Bom, antes de entrar na gestão de requisitos, eu trago a definição do que são requisitos de acordo com dois autores, né, da área. De acordo com o Crusten, requisitos são condições ou capacidades que um software precisa ter com o objetivo de atender às necessidades dos seus usuários. E numa descrição um pouco mais abrangente, né, Somerville diz que requisitos são descrições do que o sistema deve fazer, os serviços que oferece e também as restrições ao seu funcionamento. Tá? E por envolver assim, ativos tão complexos, né, que impactam diretamente no resultado que se espera para o sistema, a computação, mais especificamente a área da engenharia de software, conta com uma área denominada de engenharia de requisitos, tá? Cujo foco é justamente dar suporte às atividades de descoberta, análise, documentação, validação e gerenciamento dos requisitos, né? Sendo essa última o objeto de pesquisa dessa tese. A gestão de requisitos, ela é considerada uma atividade transversal, né, que dá apoio às outras atividades da engenharia de requisitos. E esse processo, ele contempla um conjunto de subatividades, né, que contém as seguintes atividades: a atividade de organizar os requisitos identificados, a de controlar as alterações sofridas pelos requisitos ao longo do processo de desenvolvimento, tá? A de manter a rastreabilidade entre eles,
e a gerenciar os artefatos gerados ao longo aí desse processo, né? Artefatos esses que contêm modelos técnicos, as especificações, enfim, detalhes a respeito dos requisitos relacionados ao projeto. No que envolve os problemas, né, que se pretende atenuar com a proposta do framework, eu trago aqui uma das pesquisas que eu apresento no texto da tese, que mostra que dentre os principais problemas com a engenharia de requisitos, alguns, como a gente pode observar aqui, estão relacionados diretamente com a atividade de gestão dos requisitos, né? Ou seja, percebe-se aí, então, que a área, né, que a gestão de requisitos demanda por propostas para melhoria aí no seu processo, tá? E foi considerando que requisitos são informações, né, e que possuem informações associadas a eles, que eu dei início, então, a uma pesquisa para identificar de que forma as práticas utilizadas pela gestão da informação poderiam atenuar os problemas apontados por esses estudos. Bom, antes de apresentar a hipótese, os objetivos, eu acho importante trazer para essa apresentação 2 esclarecimentos, né? O primeiro é o motivo de eu estar utilizando o termo, né, instrumentos utilizados pela gestão da informação. Pois bem, à medida que eu pesquisava sobre as práticas utilizadas pela gestão da informação, eu ia percebendo que não existia um consenso na literatura, né? Alguns autores usam o termo prática, outros métodos, outros técnicas e outros instrumentos, né? Mas eu sentia a necessidade aí de estabelecer uma denominação única, né, que fosse usada ao longo do texto, né, da tese. Eu acabei optando, então, pelo termo instrumentos, tá? Por entender que as ontologias, os tesauros, as redes semânticas e os outros instrumentos que fazem parte do framework eram melhor referenciados dessa forma, né, ao invés de práticas ou métodos, tá? E o segundo esclarecimento é sobre o artefato que eu estou propondo, né? Eu optei pela proposição de um framework e não por um modelo, por exemplo, pelos frameworks, conforme o que sugere Munk e coautores, né, são considerados estruturas que agregam métodos e técnicas que possuem pressupostos, conceitos e práticas que acabam por orientar a sua implementação, né? Diferente um pouco dos modelos, que, de forma geral, eles apresentam o que fazer e não como, né? E também pela ideia de flexibilização, sendo um dos pressupostos do framework que eu estou propondo, né, desde a concepção dele, ou seja, que a escolha pela utilização dos instrumentos contidos no framework, né, pudesse ser feita de acordo com a necessidade da equipe, né, diferente também um pouco dos modelos que são mais rígidos nesse sentido. Bom, então, considerando que uma hipótese é uma resposta provável, né, e provisória para um determinado problema, a definida para essa tese foi que alguns dos instrumentos utilizados pela gestão da informação podem auxiliar o processo de gestão de requisitos durante as atividades de organização dos requisitos, controle das alterações sofridas, né, pelos mesmos, manutenção da rastreabilidade entre eles e gestão dos artefatos contendo os requisitos do software. E para confirmar essa hipótese, foi definido, então, como objetivo geral, propor um framework, denominado de FIRMA, Framework Based on Information Management to Requirements Management, baseado em um conjunto de instrumentos utilizados pela gestão da informação para auxiliar a organização dos requisitos, o controle das suas alterações, a manutenção da rastreabilidade entre eles e a gestão dos artefatos contendo os requisitos do projeto durante o processo de gestão de requisitos de software. Bom, e para o alcance desse objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos, tá? Identificar quais os instrumentos usados pela gestão da informação são passíveis de serem aplicados no processo de gestão de requisitos, definir quais desses instrumentos identificados seriam, de fato, fariam a composição, né, do framework na sua versão final, elaborar as diretrizes para a utilização do framework no contexto da gestão de requisitos e avaliar o framework proposto junto a especialistas da área. Bom, diante dessa parte introdutória, né, que eu apresentei até aqui, pode-se dizer que o desenvolvimento dessa pesquisa se justifica, então, né, pela importância que softwares de qualidade, que atendam às necessidades dos seus usuários têm,
né, para os mais variados setores da sociedade, uma vez que sistemas que gerem informações confiáveis e sejam úteis contribuem, né, de forma geral, para o avanço tecnológico e social, pela necessidade de melhoria no processo da engenharia de requisitos, né, uma vez que foram identificados problemas ainda não resolvidos no processo de gestão das informações sobre os requisitos, por não terem sido encontrados estudos, né, envolvendo práticas da forma como está sendo proposta aqui nessa tese, utilizadas pela gestão da informação como uma possibilidade para auxiliar a atividade de gestão de requisitos, e, por fim, pela oportunidade de contribuir com a interdisciplinaridade entre a ciência da informação e a computação. Bom, no que envolve a sua caracterização, essa pesquisa é considerada uma pesquisa aplicada, né, quanto à natureza, uma vez que visa solucionar problemas do mundo real. Quanto aos objetivos, caracteriza-se como exploratória e descritiva. Quanto à abordagem, eu utilizei métodos mistos, né, onde a abordagem qualitativa ela foi relacionada, está relacionada com todo o processo de proposição do firma, desde a definição dos instrumentos até a sua concepção, e a abordagem quantitativa está associada principalmente à etapa de validação do framework, né, junto aos especialistas. E quanto aos procedimentos metodológicos, foi utilizada a pesquisa bibliográfica para a compreensão dos conceitos envolvidos aos temas, relacionados aos temas, e com a escrita do referencial teórico, e o Design Science Research, que foi o método que foi utilizado para a construção do firma. Bom, falando um pouco sobre o DSR, né, ele é considerado um paradigma de pesquisa, tá? O qual tem como objetivo responder perguntas e solucionar problemas do dia a dia, né, a partir da proposição, da criação de artefatos que contribuam para a solução desses problemas, né? A literatura sugere que o DSR ele contempla as seguintes etapas, né, a identificação do problema e a motivação para a proposta do artefato, a definição dos objetivos e da solução que se pretende desenvolver, o projeto e o desenvolvimento do artefato, a demonstração do artefato aos envolvidos, a avaliação do artefato, que o objetivo é principalmente verificar se o que se propôs atende, né, ao objetivo definido, e, por fim, a comunicação dos resultados, né, que podem ser através de publicações acadêmicas ou profissionais. Tá? E foram essas as etapas seguidas para o desenvolvimento dessa tese. Bom, feita a introdução, né, e caracterizada a pesquisa, eu vou apresentar agora os resultados da tese propriamente ditos, né? E para a apresentação desses resultados, eu optei, então, em utilizar como norteadores os objetivos específicos que foram definidos, tá? Ou seja, para cada objetivo específico, eu vou apresentar as atividades que foram desenvolvidas e os resultados já que foram obtidos com nessas atividades, né? Então, o primeiro objetivo específico, ele contemplou a identificação de quais os instrumentos usados pela gestão da informação seriam passíveis de serem aplicados na gestão de requisitos. Tá? E para que fosse possível essa identificação, fez-se necessário aí, primeiro, né, analisar os modelos para a gestão da informação propostos na literatura, e depois identificar as atividades propostas por esses modelos. Bom, como todo o processo, né, a gestão da informação, ela contempla um conjunto de atividades representadas através dos denominados modelos da gestão da informação. Tá? Nessa tese, foram analisados os modelos propostos por esses 5 autores. Tá? E com base nessa análise, eu constatei que, apesar desses modelos possuírem características próprias, eles convergiam para a proposição de um mesmo conjunto de atividades, né? Que são a determinação das necessidades de informação, a coleta, organização e representação da informação e as atividades de distribuição, utilização e manutenção da informação. E foi considerando, então, essas atividades, né, que eu iniciei um levantamento na literatura para identificar quais os instrumentos que são utilizados em cada uma delas.
Aqui eu apresento os instrumentos por atividade, né, que foram identificados. Então, para a determinação das necessidades de informação, eu identifiquei as entrevistas, os grupos focais, os questionários, observação participante, análise de conteúdo. E para coleta, organização e representação da informação, eu identifiquei a identificação e classificação das fontes de informação, os catálogos de autoridades, os glossários, os gazipers, os cabeçalhos de assunto, as taxonomias, os tesauros, as redes semânticas e as ontologias. Para a distribuição, utilização e manutenção da informação, não foram identificados instrumentos propostos, né, usados pela gestão da informação, especificamente para essa atividade, né, mas eu entendo que todos os outros, né, eles exercem de alguma forma influência nos resultados obtidos. Porém, assim, diretamente, né, relacionados com essas atividades, não foram identificados instrumentos utilizados na gestão da informação. Tá? Mas cabe ressaltar também sobre a existência, né, de outros instrumentos além desses identificados, né? Porém, eu precisava definir um escopo para análise, né, de trabalho, e eu julguei que esses formavam aí um corpo suficiente e relevante para ser considerado como candidato, né, a compor o framework. Bom, e para que eles fossem, de fato, né, considerados na composição do FIRMA, eu precisei verificar quais deles eram, de fato, passíveis de serem utilizados dentro do contexto, né, da gestão de requisitos. Foi então que eu realizei uma outra análise, né, considerando aí os objetivos de cada um daqueles 14 instrumentos e os objetivos das 4 atividades do processo de gestão de requisitos. Tá? E à medida que ocorreram a identificação, né, de aderências entre esses objetivos, os instrumentos eram sendo relacionados às atividades, né, dando origem a essa matriz. Tá? E dos 14 instrumentos que foram identificados, eu analisei, eu percebi que 8 deles apresentaram relação com pelo menos uma das atividades da gestão de requisitos. O primeiro instrumento, ele foi relacionado com o controle das alterações e a gestão dos artefatos contendo os requisitos, porque eu considerei que saber quem ou o que deu origem aos requisitos, né, ou as informações contidas na documentação, poderiam auxiliar positivamente essas atividades. Em relação aos catálogos de autoridade, né, que tem como objetivo a organização e a recuperação da informação em unidades documentais, né, eu considerei ser possível que esse instrumento colaborasse com a implementação de mecanismos, né, que pudessem auxiliar principalmente a organização e a gestão dos artefatos, né, e foi por isso que eu estabeleci essa relação. Os glossários são, eles contêm uma lista, né, de termos com seus respectivos significados, né, e levando em conta, então, que não se pode gerenciar aquilo que a gente não compreende, né, que é aquilo que a gente não entende, eles foram relacionados com todas as atividades do processo de gestão de requisitos, né, por exemplo, podem ser inseridos em um glossário, além dos significados dos termos associados aos requisitos, né, palavras ou termos ou conjunto de termos relacionados ao processo de gestão de requisitos como um todo. Os cabeçalhos de assunto, eles são palavras, né, ou frases destinadas a livros, artigos ou outros documentos, né, para descrever o assunto, o conteúdo, né, o seu conteúdo. E por se tratar de um instrumento utilizado pela gestão da informação para auxiliar na organização dos documentos, ele foi relacionado aí à atividade de gestão dos artefatos, contendo os requisitos do projeto. As taxonomias, elas são estruturas, né, hierarquizadas que representam um determinado domínio, né, um determinado contexto, e tem como objetivo a classificação e a organização das informações. Né?
É possível identificar na literatura propostas para o uso de taxonomias dentro da gestão de requisitos, principalmente para o controle das alterações e manutenção da rastreabilidade entre os requisitos, né? Porém, no meu entendimento, além de auxiliar nessas atividades, já que é um instrumento que foca na organização da informação, né, eu relacionei ele também com as atividades de organização dos requisitos e também da documentação gerada contendo informações a respeito dos requisitos. Os tesauros, eles são um tipo de vocabulário controlado, né, que chamam, sobre determinado domínio, composto aí por uma lista de termos, né, parecidos com os glossários, só que a diferença é que num tesauro a gente consegue estabelecer relacionamentos, né, entre os termos. E por terem como objetivo também fornecer um entendimento comum sobre determinado assunto, da mesma forma que os glossários, eles foram também relacionados com as 4 atividades. As redes semânticas, elas são utilizadas de forma geral para representar visualmente os relacionamentos entre conceitos, né? Dessa forma, eu considerei que esse instrumento ele pode ser utilizado para representar as relações entre os requisitos e os artefatos, né, gerados, auxiliando dessa forma a rastreabilidade e a identificação das dependências entre eles, né, o que facilita bastante na identificação, né, das alterações que vão sofrendo aí ao longo do processo de desenvolvimento nos requisitos. E por fim, as ontologias, né? Esse instrumento, ele tem como objetivo auxiliar no processo de recuperação da informação, né? E considerando estudos já publicados, apresentando propostas desse tipo de instrumento para auxiliar a organização dos requisitos, o controle das suas alterações e a manutenção entre eles, ele foi relacionado com essas 3 atividades. Bom, então, diante do apresentado, né, eu considero alcançado, então, o objetivo específico A, né, definido para essa tese, com a identificação desse conjunto desses 8, né, instrumentos identificados previamente para fazerem a composição do firma. Bom, o segundo objetivo específico, ele teve como objetivo definir quais desses 8 instrumentos seriam, de fato, selecionados para fazer parte do firma, né? Ou seja, apesar de eu ter identificado uma possibilidade de aplicação desse conjunto de instrumentos, eu precisava confirmar isso, experimentando esses instrumentos em um cenário real, né, na área de desenvolvimento de software. E a primeira atividade que foi necessária, né, para alcance desse objetivo específico foi a definição de do projeto no qual esses instrumentos seriam aplicados. Bom, dentre as empresas que eu fiz contato na época, a Epagre, a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, mostrou interesse, né, em participar da pesquisa. E quando a gente iniciou as conversas, o gerente de departamento de gestão de TI comentou que uma das equipes do DGTI, estava focada no desenvolvimento de um sistema denominado de Sistema de Licença Especial, cujo objetivo era a automatização do processo de solicitação e autorização para gozo de licença especial dos funcionários da Epagre. E que a primeira rodada de identificação e documentação dos requisitos desse projeto tinha acabado de ser realizada. E então, que se eu tivesse interesse em aplicar os instrumentos, eles poderiam ser experimentados aí nesse projeto. Bom, feita a definição do projeto, a segunda atividade foi, então, de definição de como isso se daria, né? Definição do processo de aplicação e avaliação dos instrumentos no projeto da Epagre. E o processo definido seguiu as seguintes etapas, né? Então, a primeira etapa foi a apresentação do processo de aplicação e avaliação dos instrumentos aos envolvidos, né? Ou seja, a equipe do DGTI, a análise da documentação, que já havia sido elaborada pela equipe, né? Então, eles me entregaram essa documentação para eu fazer a análise e poder, então, aplicar os instrumentos. Selecionar o instrumento a ser aplicado, né? Porque eles foram aplicados, experimentados individualmente. A quarta etapa
foi relacionada à aplicação, à experimentação do instrumento propriamente dito, né? A quinta etapa, eu realizei, então, a avaliação e classificação do instrumento em relação à sua aplicabilidade no contexto da gestão de requisitos, e, de acordo com o resultado, o instrumento era inserido ou, então, excluído, né, da versão final do firma. E caso houvessem aí mais instrumentos a serem experimentados, o processo seria refeito, reiniciado, desde a etapa 3 até que se chegasse aí à aplicação dos 8 instrumentos selecionados previamente. Bom, as duas últimas atividades para alcance desse objetivo específico, elas foram realizadas ao mesmo tempo, né, conforme já comentado, ou seja, à medida que o instrumento era aplicado, ele era em seguida avaliado. E esse processo de aplicação e avaliação considerou, né, a documentação que me foi entregue pela equipe do DGTI, que contemplava aí um conjunto de requisitos funcionais, requisitos não funcionais, regras de negócio, um conjunto de diagramas de caso de uso e também alguns protótipos que foram elaborados até o momento, né? E resultou na descrição desse processo de aplicação, né, na apresentação de parte do artefato resultante e na apresentação dos resultados da avaliação de cada um dos instrumentos experimentados. Então, no texto, né, a gente descreveu todo esse processo e apresentou esses resultados em relação à aplicação e avaliação de cada um dos instrumentos. Bom, em relação à avaliação, né, cada instrumento, ele foi avaliado e classificado considerando os seguintes aspectos: tá? A complexidade da sua aplicação no contexto da gestão de requisitos, né? A satisfação dos responsáveis pelos requisitos em relação principalmente ao artefato resultante, né? Em alguns momentos, o analista de sistemas do DGTI participou dessa avaliação, da sua opinião em relação ao artefato resultante. Um outro aspecto foi a necessidade de recursos, né? Quais os recursos que eram envolvidos na aplicação e também na utilização, na aplicação do instrumento e na utilização do artefato resultante. E o aspecto de adaptabilidade, né? Como que esse instrumento poderia se comportar a partir da nossa percepção, né? Da minha percepção, em outros tipos de projeto, né? Então, para cada um desses aspectos, foi definido aí, então, um conjunto de questões, tá? As quais foram atribuídos valores que eram calculados a partir de uma forma que a gente estabeleceu, e que resultou no que eu chamei da classificação final do aspecto, né? Que foi considerada principalmente na elaboração das diretrizes para a utilização do firma. Eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso adiante. Bom, então os resultados obtidos aí com a aplicação e avaliação dos instrumentos me mostraram que, com exceção dos catálogos de autoridade, os outros, todos os outros, né, acabaram atingindo os objetivos da atividade de gestão de requisitos, aos quais eles foram associados, né, naquelas relações apresentadas na matriz, né. E os catálogos de autoridade, eles foram excluídos porque eu percebi que eles apresentavam características muito específicas, né, voltadas para repositórios institucionais, bibliotecas ou unidades informacionais que contemplavam documentos e informações diferentes, né, daquelas relacionadas aos artefatos contendo os requisitos de um projeto de software, né? Então, dessa forma, os instrumentos definidos para serem contemplados pelo firma foram a identificação e classificação das fontes de informação, os glossários, as taxonomias, os cabeçalhos de assunto, os tesauros, as ontologias e as redes semânticas. Bom, então, o objetivo C, né, trata da proposição do firma. E partindo do pressuposto, então, de que um framework necessita conter informações reais, né, ou conceituais, para servirem de guia na sua utilização, foram desenvolvidas essas duas atividades: a definição das etapas, né, para a utilização do firma, e a elaboração das diretrizes para a sua utilização.
Então, eu apresento aqui a figura elaborada para representar o firma. E conforme pode ser observado, eu sugiro a execução de 5 etapas. A primeira etapa, ela consiste aí na definição das necessidades da equipe, né, e da seleção do ou dos instrumentos a serem utilizados para atender essas necessidades. Então, apesar de ser estruturado para apoiar as 4 atividades da gestão de requisitos, né, não existe a obrigatoriedade da utilização de todos os instrumentos, há tão pouco que todas as atividades, né, sejam contempladas. Tá? Por exemplo, para um determinado projeto, a equipe percebe a necessidade de um instrumento para auxiliar especificamente na atividade de organização dos requisitos. Para esse caso, o firma apresenta 4 opções. A elaboração de um glossário, ou de uma taxonomia, ou a construção de um tesauro, ou de uma ontologia. E diante dessas possibilidades, a equipe, então, pode selecionar um ou mais instrumentos para serem utilizados naquele projeto. Bom, sugere-se que seja levado em consideração, né, nessa seleção, os seguintes pontos, né? Qual a possibilidade desse instrumento ser utilizado junto, né, em conjunto com outros já utilizados pela equipe, tá? Por exemplo, ferramentas case, ou diagramas da UML, ou então matrizes de rastreabilidade. Qual o grau de complexidade na aplicação do instrumento, né, e também na sua utilização, a utilização do artefato resultante, tá? Quais os recursos humanos e técnicos envolvidos aí na sua utilização, e se é possível a sua aplicação em qualquer tipo de projeto, né? De processo de desenvolvimento, se tradicional ou ágil, se em relação ao tamanho, se existe alguma restrição da complexidade desse projeto, ou então do domínio do sistema, né? O domínio do software. E para responder essas questões que foram apresentadas no slide anterior, segue-se então para a segunda etapa do firma, né, onde após a definição do ou dos instrumentos que serão utilizados, a equipe tem à sua disposição as diretrizes, né, para a implementação de cada um deles. Essas diretrizes, elas foram elaboradas tomando como base a literatura, né, que trata dos instrumentos no âmbito da gestão da informação, a minha experiência com a aplicação de cada um deles no projeto do sistema de licença especial, e também a avaliação, tá, que foi realizada após a aplicação do instrumento. Aqui, para exemplificar, eu trago as diretrizes, né, que foram elaboradas para a implementação das redes semânticas, né, ressaltando que no texto, essa mesma estrutura, esse mesmo conjunto de informações é apresentada para cada um dos instrumentos, tá? Conforme pode ser observado, as diretrizes contêm uma visão geral, né, que aqui no caso traz informações sobre o que são as redes semânticas, quais o seu objetivo, os seus objetivos, enfim, uma contextualização, né, sobre o sistema. São apresentadas as atividades da gestão de requisitos que são associadas ao instrumento, né, no caso aqui, as redes semânticas, e de forma um pouco mais detalhada, os resultados esperados com a sua aplicação. Bom, para apresentar aqui, eu precisei dividir, né, em vários slides, mas no texto, as diretrizes, elas são apresentadas, são mostradas em uma única tabela, né, que contempla também informações a respeito dos recursos necessários para a aplicação do instrumento, e também aqueles necessários para a utilização, né, dos artefatos gerados, incluindo a sugestão de softwares ou ferramentas, quando for o caso, né. E aqui, em relação às redes semânticas, eu sugiro a utilização do GEF para a elaboração da rede, né, e que pelo artefato resultante ser, de forma geral, uma imagem, pode-se utilizar em qualquer ferramenta que permita a visualização desse tipo de arquivo. Apresento também nas diretrizes um exemplo, né, do artefato resultante. Então, nesse caso, a rede semântica está representando as relações entre as regras de negócio, que são os nós mais extremos, né, os nós em rosa, que são os RNs, as regras de negócio, e a sua relação com os requisitos funcionais, né, representando pelos nós vermelhos, os RFs.
dentro de um dos módulos do sistema, né? No caso aqui, o módulo gestor representado pelo nó central em azul. Então, aqui, essa rede semântica, ela está representando, dentro do módulo gestor, quais são os requisitos funcionais contemplados nesse módulo e quais são as regras de negócio que esses requisitos funcionais atendem, tá? Bom, são apresentadas as diretrizes também, as considerações sobre a aplicabilidade dos instrumentos, né, e como pode ser observado, essas considerações, elas foram elaboradas com base na avaliação que foi realizada durante o processo de construção do firma, né. Então, principalmente foram consideradas as classificações finais, né, de cada um dos aspectos. E, por fim, eu trago também alguns pontos a serem considerados na escolha, na seleção do instrumento por parte, né, da equipe. Então, por exemplo, né, aqui no caso das redes semânticas, qual é o melhor momento da engenharia de requisitos, né, para a rede ser elaborada, qual o escopo que pode ser representado, entre outras questões que podem auxiliar, além de todas as informações apresentadas anteriormente, né, auxiliar os envolvidos na decisão pela seleção ou não desse instrumento para ser utilizado no projeto. Consultadas as diretrizes, parte-se então para a etapa 3 do firma, a qual é recomendado que a equipe avalie se realmente é possível implementar o instrumento ou os instrumentos no ambiente em que está sendo desenvolvido esse projeto, né? Então, nesse caso, há de se considerar os recursos disponíveis, enfim, as diretrizes, né, que foram elaboradas. Na etapa 4, ocorre a implementação propriamente dita do instrumento, né, ao qual também deve ser consideradas as diretrizes. E na etapa 5, eu sugiro, então, que os artefatos resultantes sejam incorporados ao restante da documentação contendo os requisitos do projeto. Bom, então, diante do exposto, né, eu considero que o objetivo C foi alcançado e trago aqui algumas conclusões, né, sobre o framework proposto. Então, o firma ele foi projetado para servir de apoio, né, à gestão de requisitos, podendo ser utilizado por qualquer um que tenha interesse em aplicar os instrumentos usados pela gestão da informação para auxiliar a melhoria da gestão de requisitos, né? E dada a natureza dinâmica do processo de desenvolvimento de software, né, uma das premissas era que o framework apresentasse uma baixa complexidade, né, e fosse acessível àqueles que não são da área da gestão da informação, né? A gente sabe que dentro de uma equipe de desenvolvimento de software, né, a maioria dos profissionais envolvidos são da área da computação, né? Então, além de ser acessível, que ele apresentasse diretrizes, né, que fossem consideradas suficientes aí para sua utilização e, como já dito anteriormente, que essa foi uma das premissas, que ele fosse adaptável às necessidades dos projetos, né? Bom, então, o quarto e último objetivo específico, ele se refere à avaliação do firma por um grupo de especialistas da área de engenharia de requisitos. E para essa avaliação, foi utilizado, então, um método denominado painel de especialistas, onde os especialistas avaliaram o framework, principalmente no que envolve a compreensão dos seus objetivos, das suas etapas e das diretrizes, né, que foram elaboradas e apresentadas no framework. O instrumento utilizado nessa avaliação foi um questionário, tá, dividido em 5 dimensões, contendo 39 questões, sendo que algumas dessas questões, os resultados eu vou apresentar um pouquinho mais adiante. A relação e seleção, né, dos participantes, a seleção dos participantes, para a seleção dos participantes, eu procurei convidar aí especialistas com experiência, né, na área de engenharia de requisitos, sendo que o convite ele foi feito através de um contato pessoal, individual, tá, com cada um deles, e dos 24 convidados, 21 aceitaram em participar. O processo de avaliação do firma foi dividido em 3 etapas. Na primeira foi apresentado o termo de consentimento livre esclarecido, né? Na segunda, os participantes tiveram acesso a um vídeo com a apresentação dos objetivos, né, das etapas, das diretrizes
uma contextualização geral, né, do FIRMA, e na terceira e última etapa, os participantes tiveram acesso, então, ao formulário de avaliação. Antes de apresentar alguns dos resultados obtidos, eu destaco que dos 21 especialistas que aceitaram participar, 18 deles haviam respondido o formulário no tempo combinado, né, e essa quantidade ela foi considerada suficiente para a avaliação ser considerada válida, né? Então, teve um total aí de 18 especialistas participantes na avaliação. Bom, vou apresentar alguns dos resultados, então. Apesar de não estar relacionada diretamente ao FIRMA, né, a dimensão 1, ela traz algumas informações importantes para confirmar a competência, né, e a experiência dos especialistas que participaram da avaliação. Tá? Em relação à formação, 33 possuem especialização lato sensu, né, pós-graduação lato sensu, 39 são mestres e 28 doutores. Em relação ao tempo de experiência profissional dos 18 especialistas, 15 deles têm mais de 10, e 15 deles têm mais de 10 anos de atuação, né, conforme a gente pode observar no segundo gráfico aqui. O que comprova, então, a competência técnica desses especialistas, né, dos especialistas que participaram. A dimensão 2, ela teve como objetivo verificar a opinião e o conhecimento dos especialistas em relação ao processo de gestão de requisitos. Então, os resultados demonstraram que a percepção dos participantes em relação ao processo de gestão de requisito, de fato, estava alinhada com o que, da forma como esse processo é discutido nessa tese, né? Tanto no que envolve a importância do processo, né, no desenvolvimento de sistemas, quanto em relação às atividades, né, que fazem parte da gestão de requisitos. A dimensão 3 teve como objetivo verificar a opinião dos especialistas em relação aos instrumentos contemplados pelo FIRMA. Tá? Para cada um dos instrumentos, então, foi questionado se eles concordavam com a relação que foi estabelecida entre o instrumento e a atividade da gestão de requisitos, né? Como são muitos dados e essa dimensão relacionados a essa dimensão, né, eu trouxe aqui uma análise geral, tá, dos resultados. E para isso eu resgato de novo, né, novamente a matriz que apresenta a relação e os instrumentos, a relação entre os instrumentos e a atividade da gestão de requisitos, e apresento então os percentuais relativos aos especialistas que concordaram ou concordaram plenamente com as relações que foram estabelecidas. De forma geral, eu concluí que as relações foram definidas de forma correta, né, e que, com exceção dos glossários, para auxiliar especificamente a atividade de controle das alterações, os outros resultados demonstraram que 50% ou mais dos especialistas concordaram ou então concordaram plenamente que os instrumentos podem auxiliar as atividades às quais eles foram associados. A dimensão 4 teve como objetivo, então, verificar a percepção dos especialistas em relação ainda aos instrumentos, né, a clareza e a suficiência das diretrizes elaboradas para a aplicação dos instrumentos e também se eles poderiam ser aplicados com base, né, nessas diretrizes. E conforme pode ser observado, 94% concordou que as diretrizes foram apresentadas de forma clara, 88% concordou que elas foram apresentadas de forma suficiente e 100% que os instrumentos podem ser aplicados com base nas diretrizes apresentadas. A dimensão 5, ela teve como objetivo verificar a opinião dos especialistas sobre questões relacionadas agora especificamente ao framework, né? A gente estava na dimensão 13 e 4 com um foco nos instrumentos, tá? Então, os resultados demonstraram que quase 89%, né, concordaram, 88,9% concordaram que as etapas para a utilização dos instrumentos foram apresentadas de forma clara, 94% concordaram que são apresentadas de forma suficiente, 100% concordaram que o FIRMA pode ser aplicado no contexto da gestão de requisitos e contribuir para a melhoria desse processo, e 94,1% concordaram que o FIRMA pode ser aplicado em conjunto com outras técnicas e ferramentas já utilizadas pela gestão de requisitos.
Ainda sobre a dimensão 5, os dois últimos resultados apresentaram que 14 dos 18 especialistas acreditam que os resultados obtidos com a aplicação e com a utilização dos instrumentos, né, justificam o esforço demandado com seu aprendizado, tá? E que também 14 deles, coincidentemente, teriam interesse aí na utilização do FIRMA nos projetos nos quais eles atuam no dia a dia do seu trabalho. Tá? Bom, então, diante do que foi apresentado, eu considero que o objetivo D também foi alcançado, né, uma vez que a avaliação do FIRMA por um grupo de especialistas foi, de fato, realizada. Tá? E como conclusões dessa avaliação, eu ressalto que houveram algumas sugestões, né, feitas pelos especialistas participantes, e as que foram consideradas pertinentes foram acatadas, tá? Porém, não houve aí a necessidade de ajustes significativos nas etapas nem nas diretrizes para a utilização do framework proposto. Né, e que, na minha percepção, a avaliação atingiu os objetivos definidos, né, e que, embora se tenha chegado à conclusão de que o framework, contemplando aí instrumentos utilizados pela gestão da informação, podem vir a contribuir com o processo de gestão de requisitos, não foi possível estabelecer a medida dessa contribuição, né, uma vez que, para isso, seria necessário aplicar o FIRMA em diferentes projetos e contextos e comparar os resultados obtidos, né, experimento esse considerado fora do escopo dessa tese, porém proposto como um dos trabalhos futuros. Bom, então agora para as considerações finais, né, e complementando as conclusões já apresentadas até aqui, eu reitero que os objetivos específicos foram atingidos, né, da mesma forma que o objetivo geral, uma vez que o framework foi proposto, né, e que a hipótese definida para essa pesquisa também foi ratificada, principalmente a partir dos resultados obtidos com a avaliação do FIRMA. Bom, espera-se que essa pesquisa, então, contribua com a comunidade científica, né, através, uma vez que foram abordadas questões relacionadas à gestão de requisitos, que trazem à tona problemas informacionais, né, que podem ser atenuados com a aplicação de instrumentos usados pela gestão da informação, com o fomento ao desenvolvimento de novas pesquisas envolvendo a gestão da informação, e não somente a gestão de requisitos, né, mas a engenharia de requisitos como um todo, né, eu percebo um grande potencial aí, principalmente na atividade de elicitação de requisitos, né, acho que a ciência da informação tem muito a contribuir a partir da necessidade das informações, né, dos usuários, com as equipes de desenvolvimento de software, que podem utilizar o FIRMA para auxiliar a gestão de requisitos, contribuindo com a qualidade dos softwares que são entregues, que são desenvolvidos. Com a área da ciência da informação, uma vez que o framework proposto, se adaptado, ele pode ser aplicado na própria área e também em outros contextos, né, sendo inclusive aí esse também um dos trabalhos futuros propostos na tese. Com os profissionais da área da ciência da informação, né, como uma nova oportunidade de atuação profissional na área de desenvolvimento de software, e com os profissionais da engenharia de requisitos como uma oportunidade aí de conhecer e utilizar soluções fora das fronteiras da computação que contribuam aí para o resultado do seu trabalho. Bom, e por fim, eu trago algumas questões que, no meu entendimento, aqui também merecem ser discutidas e apresentadas aqui, né? Dentre elas estão que não adiantam novas propostas e soluções para auxiliar a gestão de requisitos se não houver a conscientização por parte da comunidade de desenvolvimento de software da importância, né, desse processo, de que fato existem problemas com a engenharia de requisitos e que esses problemas eles impactam diretamente em todo o processo da engenharia de requisitos, que muitas vezes se percebe no processo de desenvolvimento, né, a priorização de outras atividades, como, por exemplo, a codificação, em detrimento da gestão de requisitos, né, o que acaba refletindo de forma negativa na qualidade dos sistemas que são desenvolvidos, de que é imprescindível que boas práticas sejam adotadas para garantir que os sistemas sejam entregues e atendam às reais necessidades dos usuários, né, e que essas necessidades elas estão relacionadas com os requisitos e com as atividades que os envolvem, tá? E, por fim, que, na minha percepção, né, o mercado de trabalho na área de engenharia de requisitos, aqui
principalmente aqui no Brasil, né, necessita ser mais receptivo com os cientistas da informação, né? Atuando no dia a dia das empresas de desenvolvimento, a gente percebe que é mínima a presença desse profissional na equipe, né, e que pessoas com formação em uma área cujo objeto de estudo é informação, né, recurso envolvido diretamente com os requisitos, podem contribuir com o aumento da qualidade dos softwares desenvolvidos. Então, eu trago as referências que foram utilizadas na apresentação. Antes de finalizar, eu vou pedir a licença para fazer alguns agradecimentos, tá? Eu queria iniciar, então, agradecendo a você, né, Douglas, pela tua orientação, pelas palavras de incentivo aí ao longo desses anos, né, pela tua confiança, principalmente, assim, me permitir fazer o que de fato eu queria ter feito, né, isso demonstra confiança mesmo, muito importante, né, numa relação de orientação, e pela oportunidade, né, de mais uma vez a gente trabalhar junto, né, é sempre melhor, muito melhor, quando a gente trabalha com quem a gente gosta, né, com quem a gente admira, com quem a gente confia. Eu não sei se o Lucas está aí, eu não estou enxergando a plateia, né, mas ele está sim. Ah, tá. Queria agradecer a você, né, Lucas, pela coorientação, pelas contribuições aí que você fez para a minha pesquisa, né, por ter me recebido na Universidade do Porto. Tenho a certeza aí que, apesar de ter sido breve, né, o tempo que eu passei no Inesctec foi muito especial, assim, de muito aprendizado. Queria agradecer, então, ao PGSim, né, e a todos os professores do programa pelo acolhimento e pelas experiências que me proporcionaram. Aos professores Luciane, Moisés e professor Eduardo Santarém, né, por terem aceitado mais uma vez o convite aí para compor em minha banca, né, agradeço demais as contribuições que vocês fizeram na qualificação, tenho certeza que muito mais virão hoje, né, muitas outras contribuições virão hoje. A EPAGRE, né, em especial o Reiter, por me permitir fazer aplicar os instrumentos, né, foi essencial, né, no andamento dessa pesquisa. Também a todos os especialistas que participaram da avaliação, né, do framework, alguns aqui estão presentes. Ao USJ, né, que é a universidade que eu trabalho, né, por ter me permitido passar esse tempo fora, né, me dedicando ao doutorado no sanduíche. Aos novos amigos que eu fiz, né, nessa caminhada, especial aí aos queridos Jean, Camila e Léo, né, Leolíbia. Obrigada aí pelo carinho de vocês, né, e pelos ensinamentos. A ajuda de vocês foi muito importante. A minha amiga Gislaine, né, Gi, obrigada aí pela serenidade sempre, né, por me fazer me perceber que as coisas têm um propósito, né, para acontecer. Não sei se eu vou conseguir continuar. Bom, queria agradecer minha família, né, muito especial. Meu marido Sandro, pelo carinho, pela paciência, né, pelo incentivo sempre. Aos meus filhos lindos, né, a Luara e o Gabi, por terem sido tão amorosos e compreensivos. Né, tenho certeza que se não fosse pelo apoio de vocês três, eu não ia ter conseguido, né? É muito importante que vocês soubessem disso. Bom, eu deixo, então, a todos os meus votos aí de dias melhores, né? Com muita saúde, respeito, tolerância e, principalmente, amor, né? Sentimentos aí que são muito importantes nesse momento louco aí que a gente está vivendo. Fico, então, à disposição dos professores. Agradeço aí, gente.